Está aí? Cláudio Pires, Aprontag. Opa. Alô? Associação de Produtores do Núcleo Rural de Taguatinga. Isso. Primeiro, parabenizar a mesa pelo tempo que estão aguardando aí para dar as respostas necessárias que a gente precisa. E ao deputado Augusto Carvalho, que já me conhece desde a fundação da Câmara Legislativa, com o primeiro protesto que foi feito lá dentro com relação ao agricultor e meio ambiente. Eu estou aqui para falar sobre exatamente com relação aos sistemas produtivos e sustentabilidade, mas um pouquinho do Distrito Federal. A gente sabe que o Distrito Federal é uma vitrine e um centro de estudos e pesquisas para o Brasil inteiro. Assim como é cosmopolita e totalmente, existem a biodiversidade em todos os seus sentidos, tipo de mata, de galeria, de todo jeito, e o cerrado rico e exuberante. Ocorre que a gente tem aqui um trabalho que é feito desde o início de Brasília, é um entrave interessante, porque é a única unidade da federação cujo maior problema dos agricultores e do próprio meio ambiente chama-se regularização fundiária. Isso pega e peca, porque nós temos aqui, por exemplo, a nascente de 3 bacias principais, que chama Território de Águas Emendadas, que funciona, não dá nem 30 quilômetros daqui de Brasília, e que nasce a bacia do São Francisco, do Paraná e do Tocantins, cada um para um lado do Brasil. Ou seja, água nasce na capital dessas bacias e caminham para esse sentido. Ocorre que esse fator que eu estou colocando, Brasília também tem um Senargem, que é um centro de pesquisa, que todo mundo deve saber, Embrapa, Emater, está tudo aqui dentro. E, na verdade, a gente tem um problema seríssimo. Essa especulação imobiliária que existe hoje em Brasília, que é um problema sério, é um mecanismo que prevalece e que, desde a época, antes da Câmara até, já era colocado como uma forma passiva de aceitar o fato consumado. Ou seja, grila-se, invade-se, e isso vai passando o tempo e todas as formas de leis, inclusive o atual governador, que a gente trabalhou até em leis junto com ele, não consegue implementar uma lei de regularização fundiária. Olha, Brasília deve ser 1/6 do estado de Sergipe, que é o menor. Aqui não dá nem para ter grandes extensões de nada. Para começar, quando foi feita, foram divididas em glebas, etc., de 100 a 60 hectares, que era a média, e hoje, em função da pressão, do caminho, da forma como é agredida a agricultura menor, inclusive a maior também. Só que a gente fala muito de propriedades periurbanas. O que é periurbana? Exatamente essas situações que você tem um pequeno e médio agricultor, pequeno e médio em termos de Brasil é pequeniníssimo, mas são pessoas que os filhos todos, famílias originárias no começo de Brasília, vieram aqui para criar o Cinturão Verde. Esse cinturão, hoje, ele já está, pode dizer que é um cordão segurando alguma coisa. Então, eu estou citando isso porque é um exemplo da região que a gente trabalha, que é a Aprontag, que foi feita em 86, essa associação, no sentido de defender o meio ambiente e a própria área, que hoje é o centro maior cosmopolita de Brasília, onde se reúne Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. Aquele miolo que tem ali, que vieram os primeiros japoneses, já que ela citou ali também, até o príncipe do Japão veio aqui para visitar, é Onoyama, Kireibara, que são floras conhecidas. E aonde hoje nós temos vários centros orgânicos, talvez até o Ernest conheça, Marcelino, Massai, são pessoas que estão lá com produção orgânica e cooperativa e atuando no mercado, no SEASA. Então, são exemplos exitosos. Fora outras atividades que foram incentivadas, porque quem está na periferia tem que ser criativo. Foi uma briga para criar, por exemplo, que falar que pesca e pague não era atividade. E é rural, porque foi a saída que houve, que é um desperdício d'água que se joga num córrego sujo hoje, da cidade. Então, a preocupação nossa é que tem que ter uma solução.
essa solução vem se arrastando há anos. Aqui na Câmara vai ser discutido, eu acho que dia 4 ou 5, alguma coisa sobre esse sentido. Na Câmara Legislativa, a mesma coisa, mas fica só na conversa, entendeu? Não há uma atitude de governo, quer dizer, é uma atitude política, porque se quisesse, a lei tem várias leis, uma, inclusive, até se sobrepõe, de proteção ao pequeno e médio agricultor. Ora, está sendo a convergência, dá para todo mundo ver a quantidade de eleitores que tem nessa região, que é o que preocupa muito. Normalmente, nessa região é em torno de 600 mil pessoas. Essas 3 cidades têm a maior confluência de habitantes. E ali estão nascentes de córregos, que é o Taguatinga e o Melchior, que despeja no Descoberto e que vai para a bacia hoje do Corumbá 4. Então, gente, é uma afinidade de integração de variáveis para ser discutida, e se não for providenciado alguma coisa, Brasília está fadada, eu vou vaticinar agora. Não dá 5 anos, nós estamos sem água. E ficando sem água, estamos sem luz também. Então, é só o que eu tenho que fazer. É um protesto quase, mas eu gostaria que a mesa se manifestasse, quem conhece esse problema, no caso, na pessoa do deputado, e quem, do ponto de vista ambiental, agrícola, quem quiser colocar na mesa também, ou alguém que queira fazer algum comentário. Eu gostaria que fosse feito. Muito obrigado. Obrigado. Temos muitos inscritos ainda, gente. Valeu.